Advertência. Das sanções previstas na norma, a advertência é aquela menos gravosa para o contratado. Pode-se entender que sua aplicação seria um alerta feito pela administração ao contratado que vier a cometer uma falha de menor gravidade na execução do objeto. Segundo definição do artigo 151 da Lei Estadual 15.608/2007, é a sanção aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação. Trata-se de um universo amplo e indefinido de atos ou condutas do terceiro que são passíveis de punição com essa medida. Para facilitar o entendimento de sua aplicação, sugere-se avaliar se o ato ou a conduta prejudicial, praticada pelo licitante ou pelo contratado, possui adequação típica a uma conduta passível de ser punida com multa, suspensão, declaração de inidoneidade ou descredenciamento. Via de regra, caso não seja possível punir o terceiro faltoso com uma dessas outras sanções e, ao mesmo tempo, tenha sido comprovado nos autos que houve prejuízo à licitação ou à contratação, a advertência será a medida indicada. A pena de advertência é aquela que traz menor grau de restrição, é a mais branda das penas, devendo ser reservada para as infrações mais leves, que não acarretam prejuízo de monta à administração. São cabíveis somente aos contratos ainda vigentes. Segundo a doutrina, esta sanção possui um caráter mais educativo, devendo produzir um efeito pedagógico junto ao penalizado, cujo objetivo é que surta um efeito positivo na qualidade da prestação dos serviços. Alguns doutrinadores entendem que, em caso de reincidência, o particular poderá vir a sofrer punição mais severa, porém, essa possibilidade não é pacífica. Considerando que a sanção de advertência pode não cumprir a finalidade preventiva, a reincidência poderá, em alguns casos, ensejar outra pena mais severa, não pela repetição da conduta em si, mas com o intuito de alcançar a reprovabilidade da conduta diante de determinada situação concreta, alcançando outra finalidade, que é o caráter repressivo da sanção. Vale salientar que não se deve utilizar a advertência como substitutivo da notificação. A advertência é uma hipótese de penalidade a ser aplicada ao final de um procedimento administrativo, enquanto que a notificação é a convocação de um licitante contratado para se manifestar nos autos. Em razão da vedação legal da cumulação de penalidade, com exceção da multa, o ato de o fiscal do contrato, ou outra autoridade, advertir o contratado e então pedir explicações pode acarretar a impossibilidade de aplicação de outras penalidades, salvo a multa, por preclusão, caso se entenda que já houve a aplicação de advertência. Por esse motivo, é necessário que o administrador público evite utilizar termos como advertir ou advertência, exceto para se referir à possibilidade de aplicação de advertência no caso, antes de haver decisão, pela autoridade competente e após procedimento administrativo regular, no sentido de ser aplicada a pena de advertência, em detrimento das penas de suspensão do direito de contratar e licitar e da declaração de inidoneidade, caderno de logística, sanções administrativas, diretrizes para a formulação de procedimento administrativo específico, Ministério do Planejamento, 2015.